Bom dia, vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação do século. Louvado seja o Senhor. Sexta-feira, mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. Não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de deixar o like e não se esqueça de compartilhar esse vídeo. É bom ter você comigo aqui, é bom estarmos juntos meditando na palavra de Deus. E hoje a nossa mensagem terá como fundamento a palavra que está em Daniel 6, capítulo 16. Vamos ler? Diz assim: Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançassem na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Glórias a Deus, louvado seja o Senhor. Irmãos, Daniel foi lançado na cova dos leões. E o rei ficou em jejum. É interessante. O rei que não temia, que não servia o Deus de Daniel, ele ficou em jejum por Daniel. Ele orou. Olha a importância da igreja estar orando por nós. Olha a importância de nós estarmos orando pelas pessoas que passam por dificuldades. O rei que não temia Deus ficou em oração por Daniel. Jejuou. E nós que somos servos de Deus, muitas vezes não queremos jejuar, né? Ou se torna difícil para nós jejuarmos. E o rei que não servia a Deus, que não temia o Deus de Daniel, ele jejuou. Ele orou por Daniel. Daniel foi lançado na cova dos leões. Daniel, ao ser lançado na cova dos leões, lógico, com toda certeza, ele era humano como nós. Ele deve ter tido muito medo. Ele deve ter tido muito receio. Porque quem poderia livrá-lo da boca dos leões? Só Deus. Certo que Daniel teve medo, mas certo também que Daniel teve fé. Porque se Daniel não tivesse fé, Deus não poderia agir. Irmão, hoje somos lançados na cova dos leões. Hoje somos lançados. E a cova dos leões para nós pode não ser literalmente estarmos numa jaula com os leões lá, claro que não. Mas podemos estar em situações tão difíceis, tão doloridas. Podemos estar em situações tão graves que poderiam ser comparadas com a situação que Daniel esteve lá. Uma situação onde, aos olhos humanos, não há como desfazer, não há como se sobressair, não há socorro presente aos olhos humanos. Daniel lançado na cova dos leões, só ele e os leões. Ele deveria ter sido morto, comido pelos leões. Então, aos olhos humanos, todos, certamente, que o viram ser lançado lá naquela jaula e que não acreditavam no Deus de Daniel, esperavam que Daniel estivesse morto, que encontrasse pedaços ou nem pedaços de Daniel. E às vezes estamos diante de situações que a nossa visão é exatamente isso. A gente diz, não tem mais jeito. Contra isso, eu não posso fazer nada. Ninguém poderá me socorrer. Agora acabou. E a gente se sente amedrontado, como certamente Daniel se sentiu. A gente se sente desamparado, como certamente Daniel se sentiu desamparado. E pode ser várias situações, como eu já disse. Às vezes é a perda de um órgão, a perda de um membro. Às vezes é uma notícia médica, um diagnóstico médico, que a gente fala, não tem jeito. Agora acabou. Eu não posso fazer nada. Ninguém. O médico chega para você, como chegou para minha mãe, e fala, a senhora tem 3 meses de vida. 3.
Aliás, 4. A senhora tem 4 meses de vida. 4 meses de vida. Eu não posso operar a senhora, porque não vai adiantar. Eu não posso fazer quimioterapia, eu não posso fazer radioterapia, porque não vai adiantar. Não há nada a fazer. Como será que minha mãe se sentiu? Como você se sentiria quando ouvisse uma notícia dessa? Espero que não ouça. Certamente como Daniel, na cova dos leões. Agora não há mais nada a fazer. Agora ninguém pode me socorrer. Eu não tenho como sair dessa situação. Como o hospital ligou para mim e disse, seu irmão, nem falou seu irmão faleceu, falou assim, traga os documentos dele. Pela experiência que eu já tinha, eu sabia que ele tinha partido. E nessa hora eu me senti como se estivesse na cova dos leões. Não posso fazer nada. Quem pode me ajudar? Quem pode mudar essa situação? Ninguém. Somente Deus. Mas Daniel tinha fé em Deus. E por ele ter fé em Deus, ele entrou na cova dos leões. Ele não falou para o rei, não me coloca. Não, tentou fugir. Não, eu vou para a cova dos leões. Com medo, com receio, temeroso, mas com fé. Se aprover a Deus me salvar, Ele vai me salvar. Se não aprover, seja feita a vontade do Senhor. Como meu irmão disse, eu vou lutar até o fim, mas seja feita a vontade de Deus. Foi o que meu irmão disse para minha cunhada. Vou lutar até o fim, mas para voltar para vocês, mas seja feita a vontade de Deus. E foi que Daniel deve ter pensado. Seja feita a vontade de Deus. Foi o que minha mãe deve ter pensado. E foi o que minha mãe pensou, porque ela disse para nós: eu não tenho medo de morrer. Eu não gostaria de deixar vocês, mas seja feita a vontade de Deus. Irmãos, como podemos estar como Daniel na cova dos leões e passar por isso? Somente pela fé. Daniel tinha fé em Deus. Daniel conhecia Deus. Daniel tinha comunhão com Deus. A minha mãe tinha fé em Deus. A minha mãe tinha comunhão com Deus, a ponto dela não se desesperar. Sentiu, deve ter os seus momentos de medo, de receio, principalmente por nos deixar, mas não se desesperou. Em momento nenhum. Quem conviveu com ela, quem esteve com ela nos últimos dias pode testemunhar isso. Ela não se desesperou. Porque ela tinha fé em Deus, porque ela tinha comunhão com Deus. O meu irmão, sozinho, sem poder falar com ninguém, sem poder ser visitado, ele ainda disse: vou lutar até o fim, mas seja feita a vontade de Deus. Quando ele disse, seja feita a vontade de Deus, ele disse, eu confio em Deus, eu espero em Deus. Irmãos, como é bom a gente poder confiar em alguém. Como é bom a gente poder acreditar em alguém de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Porque essa confiança, essa fé que nós temos em alguém, nos fortalece. Nos momentos mais difíceis, nos ajuda a carregar a nossa cruz, nos ajuda a carregar a nossa carga, nos ajuda a vivenciar a nossa dor, por mais forte, por mais intensa que seja, a nossa fé. E não há como ter fé a não ser no Deus Altíssimo, no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, de Elias e de Daniel. O Deus que socorreu Daniel na cova dos leões. O Deus que socorreu a Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles chegaram a falar para o rei: Rei, se aprover a Deus nos salvar, seremos salvos. Se não, seja feita a vontade do Senhor. Mas nós não vamos submeter a Ti, nós não vamos nos dobrar diante de Ti, porque nós só nos prostramos diante do nosso Deus. Eles demonstraram a fé.
E não vão dizer, não, Daniel foi para a cova dos leões alegre, feliz, sem temer. Não. Não vamos dizer, Sadraque, Mesaque e Abednego foram para fornalha de fogo ardentes, felizes, tranquilos. Não, certamente eles estavam ansiosos. Certamente a ansiedade tomou conta deles. Mas acima da ansiedade deles, existia a fé, a confiança no Deus deles. Acima da ansiedade da minha mãe, sabendo que partiria em 4 meses, partiu em 3, mas o médico disse 4. Existia a fé, a esperança da vida eterna, a fé em Deus, a certeza que se ela fechasse os olhos aqui, ela estaria com Deus, que fez com que ela não se desesperasse. Acima da ansiedade, do sofrimento do meu irmão, do isolamento que ele viveu, existiu a fé, a certeza de que ele não estava sozinho, a certeza que ele iria fechar os olhos aqui, mas que ele iria para junto de Deus, que ele iria vivenciar o verdadeiro amor que talvez ele não tenha vivenciado aqui na terra, o amor incondicional, o amor inigualável, o amor que tira todo o sofrimento, o amor que tira toda a lágrima. Existiu a fé. Em todos esses casos que eu estou relatando a vocês, existiu o medo, a insegurança, existiu a ansiedade, mas acima de tudo existiu a fé. A fé que deu força para que cada um deles, cada uma dessas pessoas passassem pelo mal, o dia mal da vida deles. Eles passaram. E todos nós temos o dia mal, irmãos. Não podemos pensar que só chega na casa do vizinho, não. Um dia bate a nossa porta. O dia mau um dia vem e bate a nossa porta. Nós vamos vivenciar o dia mau. Porque o Senhor disse, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo vocês vão ter aflições. No mundo vocês vão passar por coisas que vocês não esperam passar ou não gostariam de passar. Mas é nessa hora que vocês precisam ter bom ânimo. É nessa hora que vocês precisam confiar em mim. É nessa hora que a fé tem que prevalecer. E foi isso que aconteceu com Daniel. E foi isso que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. E foi isso que aconteceu com minha mãe e foi isso que aconteceu com meu irmão. Certamente, certamente. Porque minha mãe disse, não tenho medo de morrer. Não gostaria de deixar vocês, mas seja feita a vontade de Deus. Porque meu irmão disse, eu vou lutar até o fim para voltar para vocês, mas seja feita a vontade de Deus. Porque Daniel disse, eu vou orar, porque eu quero estar em comunhão com o meu Deus. E se aprover a Deus, ele me livrará. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego disseram, seja feita a vontade do Senhor. Se aprover a ele nos livrar, sim, se não, não. E todos eles tiveram o livramento de Deus. Aí vocês vão dizer para mim, tua mãe não teve. Ela faleceu. Teu irmão, Marco, não teve, ele faleceu. Irmãos, eu vou dizer para vocês, vocês estão enganados. Eles tiveram o livramento de Deus. Porque eles receberam o maior presente que alguém pode receber, a vida eterna. Eles voltaram para a casa do Pai. A filha, o filho voltaram para a casa do Pai. Eles foram livres. Eles foram livres, eles foram libertos do choro, da dor, do medo, da insegurança, da violência aqui na terra. Eles foram libertos das lágrimas, dos sofrimentos, deles mesmos e de terceiros amados deles. Eles foram libertos pelo Senhor. Eles foram socorridos pelo Senhor. Eles foram salvos pelo Senhor, como Daniel foi salvo da cova dos leões.
como Sadraque, Mesaque e Abednego foram salvos da fornalha de fogo ardente, minha mãe, meu irmão foram salvos dos males deste mundo. Foram salvos das dores do Covid. Foram salvos das dores do câncer, para viver junto do Pai, junto de Deus, onde não há choros, onde não há ranger de dente, onde não há sofrimento, onde não há esse apego que nós temos até às pessoas, ao amor fraternal, onde não há o apego que nós temos às coisas materiais, roupas, sapatos, carros, casa. Quanta gente é apegada. Não, irmãos, é outra vida, é outra atmosfera, é outro ambiente, é a vida eterna, é a vida verdadeira. Eles tiveram a fé que nos fortalece para passar por que tivermos que passar aqui na face da terra. Não importa o que seja, não importa se a notícia é ruim, não podemos deixar a ansiedade tomar conta de nós, o medo tomar conta de nós. Temos que fazer com que a fé prevaleça. E para que a fé venha prevalecer em nossas vidas nesses momentos difíceis, nós precisamos acreditar de todo o coração que quanto mais difícil a situação, maior será o milagre de Deus. O milagre que Deus fez na vida da minha mãe, na vida do meu irmão, do Michael, levando-os para a vida eterna, para a salvação, é o maior milagre que pode acontecer para alguém. É o maior, é inigualável, não tem outro igual. Tirar você da morte e colocar você para a vida eterna, que não se acaba mais, a vida eterna, que não é mais frágil. Se vocês pararem para pensar, nós vivemos nesse mundo, cada dia de nossas vidas, todos em uma eterna preocupação. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente está envolto a tanta violência, a tantas catástrofes, a gente não sabe, mas lá não. Junto de Deus não tem catástrofe, junto de Deus não tem violência, junto de Deus tem a paz que excede todo entendimento, junto de Deus tem a vida eterna, a vida e vida e abundância, junto de Deus tem a presença do Deus Altíssimo, do Pai amado, do pastor. Junto de Deus é outra vida. Nos momentos mais difíceis é quando Deus realiza os maiores milagres. E o maior milagre que tem é vencer a morte. É nós fecharmos os olhos aqui e abrirmos os olhos nos braços de Deus. Vencer a morte. Jesus venceu a morte. Nós não estamos sujeitos à morte mais. Nós somos tirados desse mundo e colocados junto do Pai, em outro ambiente, em outra atmosfera, em outra vida, com outro nome. Nós vamos viver a vida verdadeira quando estivermos face a face com Deus. Mas tudo isso é para dizer, grave isso no seu coração, vou repetir, grave. Nos momentos mais difíceis, são os momentos que Deus realiza os maiores milagres. Milagres que muitas vezes nós não enxergamos. Milagre que muitas vezes nós não entendemos, mas que são realizados por Deus. Milagre que muitas vezes, para quem está de fora, para quem não recebeu aquele milagre, é incompreensível, é ininteligível. Mas para quem recebeu o milagre, foi a melhor coisa que Deus poderia ter feito. Foi o melhor de Deus, como para minha mãe, para o meu pai, para minha irmã, meu irmão, para o Michael amado. Foi o melhor presente que Deus deu a eles, certamente. E eu creio de todo o meu coração que se pudesse ouvi-los agora, conversar com eles, falar, vocês querem voltar? Eles diriam, não, Sônia, não. Quando chegar a tua hora, você venha para junto de nós. Mas nós não queremos voltar. Não. Porque essa é a nossa verdadeira vida. Porque nós estamos ao lado do Pai.
porque as promessas de Deus se cumpriram em nossas vidas. Tenha isso no coração. Não importa o quão é difícil a situação que você está vivenciando. Não importa quão iminente é o perigo. Não importa o quanto você não veja solução, não veja saída. Confie em Deus. Tem um hino que diz: segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai. Se você recebeu uma notícia de que você tem uma doença incurável, segura na mão de Deus e vai. Porque Deus vai fazer o milagre na hora certa. E o milagre pode ser o maior dos milagres, que é te dar a vida eterna, te dar o presente inigualável. Ou Deus pode te curar e te deixar mais um tempo aqui. Mas segura na mão de Deus. Não dá lugar para o medo, para a insegurança, para a ansiedade. Por mais que você sinta, e vai sentir medo, sim, vai sentir insegurança, vai sentir ansiedade. Mas não os deixe prevalecer, não os deixe prevalecer. Segura na mão de Deus. Pratique a fé, coloque a tua fé em ação. Lembra de quem é o seu Deus. Confia totalmente nesse Deus. Deus não erra, Deus não tarda, Deus não falha, Deus não se atrasa, Deus não se esquece de ti, Deus não te abandona, Deus nunca te deixou e nunca vai te deixar. Deus não é menor do que uma doença, Deus não é menor do que o seu problema. Ninguém tem mais poder do que Deus e ninguém tem mais amor por você do que Deus. Ninguém cuidará de você como Deus cuida, está cuidando e cuidará. Ninguém. Segura na mão de Deus. Creia de todo o coração que na mão de Deus você está protegido. Por mais que tenha aparência de sofrimento, por mais que tenha aparência de dor, por mais que tenha aparência de mal, Deus está com você, segurando na mão de Deus. Você está nós estamos totalmente protegidos, nós estamos totalmente amparados. O amor de Deus está nos envolvendo, o cuidado de Deus está nos envolvendo e nós caminharemos para receber o melhor de Deus, seja aqui na terra ou seja lá com Ele. E o melhor dos melhores, o melhor e maior presente é poder abrir os olhos face a face com Deus, é poder abrir os olhos, enxergar os nossos irmãos em Cristo, enxergar os nossos familiares junto de Deus e nós vemos que Deus está com a mão estendida falando: vem, tem um lugar aqui para você também. Vinde benditos meu Pai, possuir por herança o lugar que vos está preparado desde a consumação do mundo, dos séculos. Como é bom. E eu creio, irmãos, de todo o coração, que quando chegar a hora da gente partir, a gente vai sentir uma paz tão grande. Porque Deus, eu creio, é assim que eu creio. Deus vai mandar um anjo dele vir falar conosco. Eu vim te buscar. Se prepara, porque o teu pai está te esperando. É o que eu creio. É o que eu creio que aconteceu com o Marco, que eu creio que aconteceu com a minha mãe. Um anjo chegou e falou: vamos subir? Vamos para junto do Pai? E a gente sente uma paz tão grande, tão grande. Eu creio que é assim. Eu creio que é assim. Mas não importa, se não for a hora de subirmos para o Pai, não importa quão grande é o perigo, quão difícil é a situação que tivermos que vivenciar aqui na terra, Deus estará conosco. Deus operará grandes milagres. E se for para continuarmos aqui, vamos testemunhar esse milagre. Se não for para continuarmos aqui, se o milagre for o maior milagre, que é a salvação, a vida eterna, nos levar para junto do Pai, quando estivermos todos juntos lá, vamos nos alegrar uns com os outros. Deus socorreu a Daniel. Deus socorreu a Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus socorreu minha mãe. A libertou do câncer, da dor, do sofrimento. Deus socorreu o Maico. O libertou do Covid, da dor, do medo. Deus socorre você. Deus socorre a mim. Mas precisamos confiar nesse Deus
crer nesse Deus de todo o coração, a despeito de circunstâncias, a despeito de situação. Nós precisamos saber quem é o nosso Deus. Nós precisamos confiar de todo o coração, que não importa o que passemos, Deus estará conosco. E se Deus está conosco, e se Deus está conosco, irmãos, nós estamos seguros, nós estamos protegidos. O mal não vai chegar até nós. Não. Sônia, mas chegou o câncer, chegou o Covid. Chegou. Mas não tocou na nossa alma. Chegou no corpo da minha mãe, no corpo do Michael, mas não tocou a alma da minha mãe, não tocou a alma do Michael e não o sujeitou à morte eterna. Não pôde, porque sobre eles estava a promessa do Deus vivo e ressurreto, que já venceu a morte lá na cruz, que já venceu a todos os demônios, contra o qual não há poder o eu sou. Eles estavam lavados e comprados com o sangue de Jesus. Eles tinham o nome escrito no livro da vida. Então o Covid não pôde tirar o milagre de Deus. O Covid não pôde afastar o Michael da bênção que Deus preparou para ele, da face de Deus, da casa do Pai. O câncer não pôde tirar minha mãe da vida eterna, da bênção, da promessa que Deus preparou para ela, da casa do Pai. Deus deu a vida eterna para o Michael, Deus deu a vida eterna para a mãe. Deus deu livramento para Daniel. Deus fechou a boca dos leões, famintos, e tão famintos que os que o lançaram lá, os que maquinaram tudo para que o rei o lançasse lá, eles foram comidos pelos leões. Os leões estavam famintos. Mas quando nós confiamos em Deus, Deus está conosco. Quando nós deixamos Deus estar em nossas vidas, nós estamos sempre protegidos e guardados. Segura na mão de Deus. Não importa o que aconteça, não importa que não tenha saída aos olhos humanos. Segura na mão de Deus. Confia em Deus e deixa Deus fazer o melhor para você. Se o melhor para você, se o melhor para mim for nós ficarmos aqui, nós vamos ficar aqui, salvos, ilesos, como Sadraque, Mesaque, Abednego, como Daniel. Se o melhor para nós for subir para junto de Deus, chegou a nossa hora, acabou o nosso tempo aqui, então nós iremos agraciados pelo amor, pelo cuidado, pela proteção, pela graça do Senhor que nos dá o direito de sermos filhos e voltarmos para a casa do Pai. Segura na mão de Deus e vai. Deixa Deus te conduzir. Nos piores momentos acontecem, Deus faz os maiores milagres. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Muito bom essa palavra. Eu quero dizer para vocês que essa palavra eu tirei de uma pregação do Marco. Uma pregação que ele estava fazendo e ele disse essa frase, essa oração que ficou no meu coração. Nos piores momentos, nos piores problemas, nas piores situações, Deus faz os maiores milagres. E eu quero dizer para vocês que passam por um momento de muita dor, muito sofrimento, mas que as pregações do Marco estão sendo usadas por Deus para me fortalecer e dar força para continuar. Estou me sentindo mais fortalecida. E uma coisa eu digo para vocês, eu segurei na mão de Deus e não largo mais. Eu confio em Deus, eu espero em Deus e eu deixo Deus me conduzir. E se aprover a Ele que eu suba amanhã, eu estou pronta. Se aprover a Ele que eu fique aqui mais um tempinho, eu estou pronta. Porque eu segurei a mão de Deus e vou aonde Ele me conduzir.
E sei que nos piores momentos da minha vida, Deus está fazendo os maiores milagres. Como um deles é eu estar aqui hoje falando da palavra de Deus, a despeito de toda a dor que tenho passado. Deus te abençoe grandemente. Um final de semana muito abençoado. Nunca dê lugar para o medo, para a ansiedade, para a incerteza, para a insegurança. Não importa se não tem mais jeito. Segura na mão de Deus e vai, porque Ele vai te conduzir para o melhor. Ainda que ninguém entenda, ainda que nem você entenda, você vai perceber que aqui na terra, ou lá junto de Deus, Ele te deu o melhor. Ele fez um grande milagre num momento muito difícil. Final de semana abençoadíssimo. Deus abençoe grandemente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, hoje e eternamente, em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia.